Previsão do Paulo Guedes sobre o início do governo Lula vira piada na internet. O ex-ministro da Economia do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes, tornou-se um dos principais assuntos no Twitter e em outras redes sociais na manhã deste sábado, dia 10 de junho. Você sabe o motivo? Os internautas resgataram uma entrevista na qual o Paulo Guedes faz algumas, entre aspas, previsões sobre os 6 primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Questionado se o Brasil poderia se tornar uma Venezuela, Paulo Guedes foi categórico ao afirmar que sim. Ele diz: seguramente, para se tornar a Argentina, 6 meses, para se tornar a Venezuela, 1 ano e meio. Ele afirma com toda a convicção durante a gestão do Bolsonaro chegou a ser chamado de super-ministro, né? Então ele tinha mais ou menos uma quase unanimidade entre os bolsonaristas, né? Se não unanimidade, para aqueles que apoiavam o governo do Bolsonaro, como se fosse um todo-poderoso, um sabe-tudo, um que está fazendo tudo certo. No vídeo que circula pela internet, após a previsão catastrófica do ministro do Bolsonaro, Paulo Guedes, surgem notícias sobre a alta de 1,9% do PIB no primeiro trimestre, bem acima do esperado pelo mercado. Vamos ver uma parte, o trecho em que o Paulo Guedes afirma que o Brasil poderia quebrar, se eventualmente tivesse o governo Lula, e a informação na CNN do resultado dos 3 primeiros meses do governo Lula na vida real, na economia. Vamos assistir. Mas você acha que se a gente continuar do jeito que a gente está, por exemplo, a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse? Seguramente. Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. O brasileiro cresceu em 1,9% no primeiro trimestre deste ano, acima das expectativas, como é bom dar boa notícia. Conte-nos o resultado, por favor, Elaine. Então, foi 1,9% se a gente comparar com o último trimestre do ano passado. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, Elisa, cresceu 4%. Teve um crescimento bem acima do que o mercado esperava, quase o dobro do que o mercado esperava. O Ibovespa sobe 1,5% e passa dos 117 mil pontos nesta volta de feriado de Corpus Christi. É o 6º pregão seguido que a Bolsa vem se segurando no terreno positivo. Já o dólar cai quase 1% e é negociado a R$ 4,87. No mercado de juros futuro, as taxas operam em queda por toda a curva, como a gente vê na tela ao lado. Depois dos dados de inflação baixa, menor inclusive do que as projeções de mercado. Então, o que você acha? Pois é, a previsão, entre aspas, do super-ministro do Bolsonaro foram por águas baixas, né? Foram no ralo, não deu resultado nenhum. E, como você viu na reportagem da CNN, a economia brasileira, pelo menos nesses dias agora, entrando no último mês do primeiro semestre, está bombando. Os números estão explodindo, né? A bolsa subindo, os juros caindo e a economia crescendo. E certamente isso deverá continuar nos próximos meses, né? E esperamos que nos próximos anos. E a previsão do super-ministro do Bolsonaro foi de ralo abaixo, foi por beleléu. O super-ministro do Bolsonaro, que pregou no último ano políticas desesperadas para reeleger o chefe dele, o Bolsonaro,
deixou uma dívida extremamente alta e, embora o governo Lula esteja pagando esse preço, está conseguindo apesar também do Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, cheia de bolsonaristas que querendo sempre derrubar o governo Lula está conseguindo elevar a economia, elevar o padrão de vida das pessoas, e rogamos a Deus que isso continue, né? Continue nos próximos anos, repito, para que a vida das pessoas, a vida do povo, principalmente daqueles mais necessitados, tenha melhora, as pessoas vivam melhor. E isso é o que esperamos. E não essas previsões fajutas de catástrofe na economia, porque o fulano de tal foi eleito, e não os preferidos dessas pessoas. Esperamos, mais uma vez digo, que o nosso país entre no eixo novamente em todos os sentidos para o melhor da nossa nação, para o melhor do nosso povo. Espero também ouvir o seu comentário, ler o seu comentário sobre o que você pensa, o que você acha sobre isso que o Paulo Guedes falou e sobre a perspectiva da nossa economia, que isso reflete claramente no bem-estar de todos nós. Um abraço e até mais.